correr ao supermercado para fazer um estoque. Por isso que a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Melina Lopes, que é psicóloga, que vai tentar nos informar melhor sobre isso. O que se passa na cabeça dessas pessoas nesse momento, hein? Bom dia para você, obrigado pela participação. Sem cumprimento, né? Não, hoje só de longe, hoje daqui a alguns bons dias ainda, é um cuidado que a gente está tendo com as pessoas, né? Então, esse comportamento todo, ele é gerado pelo medo e pela insegurança, porque a gente nunca viveu isso, né? Não viveu em Curitiba, no Brasil, no mundo, é algo desconhecido, então a gente recebe um bombardeio de informações, números que só vão crescendo, mas a gente ainda não sabe como fazer e o que fazer com isso. Então, a falta, às vezes, de racionalizar tudo isso, de pensar, sentar e falar assim, espera, isso gera medo, isso gera ansiedade e eu vou no desespero, né? O que, como leigo, o que eu sempre ouvi é o seguinte, que o meio acaba influenciando o nosso comportamento. Aí as pessoas falam, vocês da imprensa não falam em outra coisa a não ser o coronavírus. Mas nós damos informações, é a minha defesa. O que as pessoas interpretam que está fora do nosso controle, é a minha defesa quando eu falo a respeito disso. Como é que funciona isso? Tem que ser falado todos os dias. A gente percebe, inclusive, na televisão, no jornal, redes sociais, que não tem outro assunto. Ontem, nos meus atendimentos, não tinha outro assunto. Era natural que tivesse e tem que existir, porque a gente percebe que tem informação, mas ainda assim nem todas as pessoas estão conscientizadas. Então também tem esse processo, a minha responsabilidade do que eu faço com essa informação. Então a gente tem a liberdade de assistir um jornal, por exemplo, mas eu tenho a liberdade e a responsabilidade do que eu vou fazer com tudo isso. Exato. E o que tipo de aconselhamento a senhora dá para essas pessoas? O que a senhora sugere? Como é que a senhora conversa com esses pacientes? É a gente sempre lembrar do que é o que é o brasileiro. O brasileiro é uma pessoa acolhedora, que vive em sociedade, em comunidade. Então, por que a gente está perdendo isso justamente nesse momento, né? Quando a gente escuta em tragédia, em desastre, naturalmente a gente vai ajudar o outro, a gente vai cuidar do outro. Por que nesse momento a gente não está fazendo? Então, a gente voltar e pensar quais são os nossos valores, o que realmente a gente deveria fazer, o que é nosso natural. É cuidar do outro. Então, eu vou permanecer em casa se eu tenho condições, porque tem vários outros profissionais que hoje não podem, né? Então, os médicos, os enfermeiros, pessoal de supermercado, de farmácia, que são estabelecimentos que não vão fechar, né? Então a gente tem que cuidar do outro nesse sentido. Sabe uma coisa também que acho que vai servir para muito pai, muito avô que está acompanhando a gente, está lá com o netinho, com o filhinho em casa. Sim. Como é que a gente lida com as crianças nesse momento? Porque, doutora, olha, vou falar uma coisa para a senhora. Ainda há pouco, não sei se a senhora estava aqui no estúdio, nós mostramos Foz do Iguaçu com a ponte parada. E as cataratas assim, sem gente. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vi isso. E essa piazada, essa criançada está tendo um registro agora do que é essa pandemia. E eu imagino que essa criançada que fica na base do videogame e do filme, o que vai passar na cabeça dessas crianças? Como é que o pai e a mãe lidam com isso? A gente tem que buscar ser muito criativa nessa hora. E que bom que o brasileiro ele é um público muito criativo. Então, a gente tem que usar isso justamente nesse momento. Então, eu tenho um filhinho de 2 anos. Então, como que eu vou explicar para ele que agora ele vai entrar no período de férias, se ele acabou de voltar de férias? Né? Então, olha, filho, agora tem um bichinho, a gente tem que lavar a mão, então a gente faz atividades lúdicas de sujar e de lavar, de mostrar esse processo para ele. A questão de chegar em casa, por exemplo, eu chego em casa, eu já não vou pegar mais meu filho. Eu vou chegar, eu vou no banheiro, vou lavar a mão e daí sim eu vou acolher o meu filho em casa com segurança. A questão da restrição até mesmo da visita de amigos, dos avós, né, que são pessoas de mais idade, então as pessoas também têm que entender que quando a gente fala não é uma questão, poxa, tá sendo grosseira, tá sendo ríspida, egoísta. Na verdade, eu tô dizendo que eu te amo de uma outra forma, né? Eu estou cuidando de você, de mim. A senhora tocou num assunto super importante, sabe? Que é o nosso hábito de brasileiro mesmo. Sim. Quando a senhora chegou, eu já reagi assim, olha, não é falta de educação, né? Mas agora, evite. Sim. Como lidar com... É difícil também, né? Sim. Eu já vou me desculpando, eu vou cumprimentando, a senhora me desculpando. A gente tem naturalmente uma dificuldade de dizer não para o outro, né? Então, eu naturalmente falo não e vou me explicando e vou me justificando. E tudo bem a gente fazer isso nesse momento, até que daqui a pouco isso se torne natural, né? Hoje a gente chegou aqui brincando, olha, não, distante e tal. Mas assim, eu já sei, você já sabe, mas naturalmente a gente faz isso para quebrar o gelo, para quebrar a tensão nesse momento que realmente é um momento de tensão, é um momento de insegurança, de medo. Então a gente leva um pouco esse tom de leveza para quebrar isso um pouco, né? Aquela coisa, vai passar,
Vamos ter que fazer sacrifícios, mas vai passar, né? Sim, vai passar se a gente cuidar, se a gente seguir as orientações médicas do Ministério da Saúde, né, dos supermercados. Então, até essa questão, esse movimento que a gente faz, vamos ouvir realmente as autoridades que são neste assunto. Né? Exato, exato. Doutor, muito obrigado pela participação da senhora. A vocês. Espero também voltar a conversar contigo numa próxima oportunidade. Bem melhor, uma situação bem melhor. Espero, cumprimentando de novo. Obrigado. Até a Obrigada, próxima. bom Valeu, dia. obrigado. Para a senhora também.